O que é necessário para fazer a aplicação para uma universidade americana? Quais são os documentos necessários? E que tipo de testes adicionais são requeridos? O que é ACT, SAT, GMAT ou GRE? Você quer saber tudo isso e muito mais? Então venha voar com a gente porque você está na Thunderbird. Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês essa semana aqui novamente. Eu sou Minas Bonvaquetes. Eu, Kiko Pavanello. Nessa semana a gente tem um toque muito importante para você, porque a gente vai conversar aqui sobre a preparação documental, documentos e procedimentos para você ser aceito num curso de mestrado nos Estados Unidos. Primeiro ponto importante, esses toques que a gente está dando não servem só para um mestrado em business, Kiko, um MBA. Ele serve se você for fazer um mestrado em engenharia, em ciências, em outros tipos de tecnologia, seja o que for, a maior parte das coisas que nós vamos falar aqui, Kiko, se encaixa também. Perfeito, Minas. Okay? É muito importante isso que o Minas falou, porque você entenda que quando a gente fala de mestrado, nós estamos falando de um requerimento mais denso do que só você fazer uma graduação normal. Primeira coisa que você tem que estar preocupado é com o curso e ter uma certificação de proficiência em inglês. O mais conhecido é o TOEFL, que existe, né, Kiko? O mais conhecido é o TOEFL, principalmente para o mercado americano, né, é muito aceito o TOEFL. O TOEFL é um exame na proficiência da língua inglesa que tem um range, né, que a gente fala assim, uma escala que vai de 0 a 120 pontos. E aqueles que querem fazer um curso de mestrado, normalmente as boas instituições procuram alguma coisa entre 90 até 110. Existem escolas de 80 até 100, mas a gente vê alguma coisa entre 90 até 110, é o que é requerido hoje para um mestrado, para um MBA, no caso. Né? Eventualmente, existem outros testes de certificações que as universidades aceitam também, não só o TOEFL. Então, existem vários. IELTS, tem o Michigan. Então, dá uma olhada no site da instituição que você está interessado e vê qual seria. E não vamos no debate aqui de qual que é mais fácil, mais difícil, porque aí... O que a gente sabe que a intersecção para o mercado americano é que o TOEFL vai ser aceito em todas as escolas. Né? Isso Exatamente. é muito claro. Agora, um outro ponto, além de você ter o curso, né, o teste do TOEFL e atingir o resultado que precisa, é a parte que a gente fala das redações para você aplicar. Esse é um ponto extremamente chave, crítico, porque você, normalmente, para uma aplicação para mestrado, você vai ter de 2 a 3 redações para fazer, com temas diferenciados, falando sobre tua perspectiva profissional, quais são os seus valores, quais são o seu projeto de vida, enfim. E o ponto crítico dela, Kiko, que normalmente nem sempre você tem uma entrevista para você fazer esse aceito num curso de mestrado. Então, tudo que você tem para mostrar, você tem que colocar naquele papel. E eles estão preocupados que você saiba fazer isso de uma forma bem concisa e consistente, escrevendo com um número limitado de palavras, né? Então você tem que saber como fazer isso, né? E por que a gente fala que é tão importante? Porque imagina que você está entrando numa fila que tem lá 200 vagas e a gente tem 1000 pessoas aplicando. Então você tem que fazer muito bem para que você entre dentro dos 200 e não dentro dos 1000. Minha sugestão para você, faz a tua redação, o teu projeto, e pede para alguém profissional um nível de proficiência muito grande. Se você não tiver contato com um americano, tudo bem, às vezes você não tem. Sim, vou pedir para um professor de inglês lá, que eu faço às terças e quintas. Muito cuidado. Vá fazer alguém que fez um curso de letras. Porque o inglês acadêmico é diferente. E tem profissionais no Brasil que estão assim, qualificados para fazer exatamente isso. Não para fazer a tua redação, mas é para poder reestruturar e te dar feedback. Para dizer, faltou você colocar aqui mais conteúdo sobre o seu background, faltou você mostrar... E uma boa correção, né, Kiko? Uma boa correção, porque a nossa tendência é pensar em português, escrever a estrutura em português traduzida em inglês, que não é legal. Então você precisa dessa ajuda, porque esse é um ponto muito importante. Mas além disso, Minas, existe uma outra parte que a gente fala sobre a questão dos transcripts, né, do seu histórico escolar e do seu diploma. O que é isso, Minas? Esse é um grande detalhe, Kiko, porque os transcripts precisam ser aceitos aqui na universidade. E cada universidade tem uma maneira diferente de aceitar. Por exemplo, eu já vi universidade que aceita as cópias simples, escanear e mandar. Se você passa, eles pedem originais. Aí eu acho que isso é um dos melhores cenários. Existem universidades que vão pedir os originais com tradução juramentada na aplicação, Kiko. Ou seja, então você está me dizendo que já tem que fazer uma tradução juramentada no início, mesmo sem ser aceito. Mesmo sem ser aceito, para mandar com o original aqui. E aí no Brasil, e nas universidades brasileiras, elas não gostam de te dar uma segunda via de diploma.
Você vai numa universidade pública, mesmo privada, preciso de um diploma. E, às vezes eu levei quase 3 meses negociando para conseguir uma segunda cópia do meu diploma, Kiko. Então você está falando que você vai pegar esse documento, daí você vai levar num tradutor juramentado, Isso. ele vai E traduzir vai mandar para cá. e vai mandar para cá. Existem outras universidades que pedem para você mandar os teus transcripts originais para uma instituição que faz a tradução e conversão de GPA. GPA é teu score de 0 a 4, digamos assim. Então, e no Brasil a gente está acostumado de 0 a 10, então eles vão fazer uma escola de 0 a 10, então, como que entraria no 0 a 4? Então, com transcripts, toma cuidado, porque às vezes você fala assim, não, vou estudar, quero aplicar para começar o MBA daqui 3 meses, 4, 5 meses. Mas aí quando chega no transcript, leva 2, 3 meses para resolver. Então, deixa essa questão de documentação muito antecipada para você não ter problema. Importante você entender muito bem isso com o advisor quando você estiver entrando em contato com a escola para entender o que eles querem, como é requerido e quanto é o tempo para eles poderem analisar isso, tá? Eu já vi gente que perdeu alguma coisa no meio do caminho e demorou muito tempo a mais do que ele estava previsto para fazer. Na sua aplicação tem que ir o currículo também, né, Kiko? Tem que ir currículo também, né? E o currículo é em inglês, então você tem que fazer nos moldes que você vê que é bem aplicado nos Estados Unidos. Também vale o mesmo toque aqui com relação às redações. Convida alguém com nível de inglês excepcional para dar uma olhada no teu currículo em inglês também, para evitar falhas, evitar estrutura gramatical equivocada. Eu acho que assim, ó, além disso, você tem um outro teste para quem quer fazer um mestrado em business, um MBA nos Estados Unidos, que é um teste que vai mostrar esse teu critical thinking, a parte de matemática, que todo mundo conhece como o GMAT, né? O GMAT. Existe um outro, que nem no caso do TOEFL, que existem outros testes chamado GRE. Então, o GMAT ou GRE vão servir para você poder fazer um mestrado. E esse é aquele teste que é muito conhecido, esse é o teste difícil, mais difícil do que o teste de inglês. Você pode desmistificar isso para nós? Na verdade, se você acha que o inglês do TOEFL é difícil, dá uma passada no inglês do GMAT, você vai ver o que é inglês difícil. Ele é muito mais difícil ainda do que o TOEFL. O requerimento de interpretação do GMAT, então o GMAT e o GRE, eles são separados em inglês e cálculos, matemática. É uma matemática de high school, mas a matemática de high school do GMAT, ela é avançada e ela requer que você tenha uma capacidade de raciocínio muito rápido, porque problemas que você vai resolver em 5 minutos, você só tem um. Então, eles requerem que você resolva de uma maneira diferente. A gente não vai entrar no mérito aqui. Todas as universidades de business aceitam GMAT. Várias aceitam GRE. E se você for fazer um curso de biologia, por exemplo, que isso, mestrado em pedagogia, mestrado em outros tipos de ciência, normalmente o GRE é o mais aceito. Para business é o mais o GMAT. Então, verifica qual é o curso, o teste que a tua universidade vai exigir. Mas, Minasa, eu já ouvi falar assim de universidades que quando você tem bastante experiência, eles acabam deixando de lado o teste de GMAT. Isso é uma realidade ou não? Em algumas instituições eles falam essa palavra, você tem que saber que é waiver. Waiver é você ser dispensado do GMAT e GRE. Então, depende da instituição, tem instituição para full time, tá? Para executivo é mais comum você receber um waiver, uma dispensa desses testes. Para o full time, algumas aceitam, algumas te dão waiver, mas você teria que ter alguns anos de experiência para você poder receber isso aí. E com esses anos de experiência, você também teria que ter uma experiência gerencial, né? De preferência. Então, não significa que você está trabalhando 10 anos, mas nunca teve uma experiência gerencial, é muito difícil. Mas ainda que a tua instituição fale assim, não, nós temos possibilidade de waiver, se você faz uma aplicação sem GMAT, você tem uma desvantagem com relação àqueles que estão aplicando para o GMAT. Então, você tem que pensar, como é que eu estudo para o GMAT, curso online, books, aí é uma coisa que você tem que colocar no teu planejamento que pode levar um bom tempo para você conseguir um bom score. Esse é um bom ponto importante, porque a gente está acostumado no Brasil a querer trabalhar com a exceção, e isso não é exceção. Então, você tem que mandar muito bem que não é exceção. Tá? A questão do pagamento da taxa de aplicação, quando você vai lá e entra para uma escola. O que é a taxa de aplicação, Minasa? Você tem que pagar para poder ter uma taxa de aplicação. Sei lá, custa $60, $80, $100 para você ser considerado no processo de aplicação. Então, aqui, quando você já fez tudo isso que a gente falou, pagou a taxa de aplicação, então você é considerado para fazer o teu MBA e aí você tem que ir para... Aí você tem que fazer uma entrevista ou não. Eu já vi entrevista gravada online, você grava vídeos e manda... já vi instituições que não fazem nenhum tipo de entrevista. Tem instituições que pedem para você fazer uma entrevista com um ex-aluno, um alumni, né, para poder fazer um report sobre você. Então, essa aí vai depender da instituição que você está falando. Então, no episódio de hoje, fazendo um resumo, a gente está falando sobre 3 pilares importantes. A questão do inglês,
a questão das redações dos transcripts, da questão do histórico escolar e diploma, e a questão do GMAT, né? E englobando esses três, você vai ter que pagar uma taxa de aplicação para entrar na escola. Praticamente é isso que você precisaria para poder aplicar para uma escola nos Estados Unidos. Perfeito. Pessoal, obrigado por ter estado conosco, por ter ficado esse tempo aqui. Foi um prazer ter compartilhado esse assunto. Esse é um assunto que tem muita dúvida. O que eu posso, o que eu não posso, quais são os detalhes. Escreve para a gente vai ter um prazer de bater um papo com vocês, trocar um e-mail, conversar um pouquinho a respeito desses detalhes importantes que serão extremamente importantes na sua preparação. Na semana que vem a gente volta com mais episódios, com mais informação a respeito da preparação para fazer um MBA, um mestrado em Business nos Estados Unidos. Subscreve o nosso canal e até logo. Um grande abraço.